Abraço pra gente, amém? Espero que esteja todo mundo bem. Se você não tá bem, fique bem, porque a gente agora tá falando de Jesus. E se você sair desse vídeo e não estiver bem, eu recomendo que você comece a orar mais. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é carne e espírito e como isso se desenvolve na nossa vida como cristãos. Eu queria começar lendo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 20 até 25. E se você tiver aí a sua Bíblia, você pode ler também na sua versão. Vai ver que é bem parecido com isso e vai ter o mesmo entendimento que eu acredito. Versículo 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Eu acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, que seria o corpo, a lei do pecado. Primeiro tópico que eu queria falar aqui pra gente é: nós somos falhos. A princípio, todos nós somos pecadores, já que estamos sempre cometendo erros atrás de erros. Então, ninguém é perfeito. Uma coisa que eu queria falar é: se você já errou, parabéns, você vai errar de novo. Se a gente é ser humano, se a gente nasce da carne, irmão, então, infelizmente, a gente tá sob esse jugo de acabar cometendo erros atrás de erros, né, Adão? Mas isso não é o caso. Se a gente nasce como homem, se a gente nasce dessa carne, então a gente vai acabar cometendo erros atrás de erros. Já que em nosso ser existe sim esta guerra. Minha mente sabe o que é bom e eu quero fazer o que é bom. Mas o meu corpo guerreia querendo com que eu faça as coisas ruins. Irmão, quantas vezes eu falo isso aqui pra quem treina, né? Cara, quantas vezes você sabe que tá ali pegando um treino legal na dieta, fazendo treino bom, você olha ali aquela pizza, sabe? Você sente aquela vontade, cara, né? Isso acontece justamente por uma única causa. Apesar da gente ter uma mente que quer vencer, um espírito que quer vencer, o nosso corpo, a nossa carne, elas são fracas. Mas vem aí uma coisa interessante. Só vence ou só sai por cima aquele a que você der uma melhor oportunidade, aquele que você alimentar mais. Imagine-se como se você estivesse dentro de uma batalha e vence quem é mais forte. Quer dizer, só vence quem é mais forte. Como se fosse uma luta, sabe? E aquelas brincadeiras mesmo. Brincadeira não, né? Aquilo ali é. Aquelas lutas de tapa na cara, irmão. Aquilo ali só vence que tem um braço mais pesado, quem come mais prato de pedreiro. Não, Gugu, não quero. Quem come mais prato de pedreiro, sabe? Então, tipo, só vence, só ganha isso aquele que você mais alimentar. Então, na sua vida, existem essas coisas, essas guerras. A gente vai continuar errando? Vai continuar errando. Mas não deixe com que os erros te abalem. E se você hoje tá aqui vendo esse vídeo e pensa, pô, eu não sou cristão, porque eu acho que Deus tem nojo de mim pelos meus erros. Não acredite nessa mentira de Satanás, irmão. Ou minha irmã. Não acredite nisso. Porque independente de erro, Jesus vai sempre te amar. E ele coloca esses erros e joga no mar do esquecimento. Mas tem um porém. E eu não quero falar contigo. Tem um porém. Que é o seguinte. Se você passar a viver isso de uma maneira consciente e inconsequente até, aí a culpa vai ser totalmente sua. Mas erros todo mundo comete. Então entendam. Ninguém é perfeito. Todo mundo é falho. Todo mundo vai errar. Certo? O segundo tópico é Cristo, uma esperança viva. Vamos ler Colossenses 2:22. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ele nos deu uma esperança de vida através de seu sacrifício, e hoje temos a liberdade. Lembra do que eu estava falando? Lembra do que eu disse? Que apesar dos erros, Jesus vai estar sempre te amando. Isso tem um motivo e uma razão. E um acontecimento, um marco histórico.
Ele morreu por nós. Ele morreu para te livrar desse peso do pecado. Ele morreu para te dar uma nova chance. Ele morreu para te dar uma nova vida. Ele morreu para que você hoje possa ter uma esperança de poder olhar para os céus e falar: obrigado, Senhor Jesus. Porque apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas e da minha má conduta, Ele sempre nos ama. O sacrifício no pecado, o sacrifício do pecado, do nosso, através de Jesus na cruz, teve uma razão, que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, vai lá ver. Que é a gente poder ir morar com Ele na casa dele no céu. Que é a gente poder ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Então não existe essa de erro, cara. Porque, vamos ser sinceros, se a nossa vida e se nossa salvação, se o nosso relacionamento com Deus dependesse da gente ser 100% perfeito, cara, ninguém teria relacionamento com Deus. Essa é a verdade, essa é a realidade. Se a nossa Se o nosso relacionamento dependesse disso, se a nossa vida dependesse de acertos, ninguém chegaria onde chegou, ninguém chegaria onde está, porque nós, como seres humanos, somos imperfeitos. Então entenda, a gente só tem isso, a gente só tem essa graça maravilhosa de poder respirar o ar, de poder viver, e não somente disso, mas de também ter a oportunidade de viver eternamente com Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim, por você, por quem estiver aí da sua família. Inclusive, vá falando isso já para sua família, porque, cara, o que a gente precisa entender é que, independente de erros e que independente de falhas passadas, Ele nos ama. Ele não quer saber de quantas vezes você errou, ele não quer saber de quantas vezes você tropeçou nesse caminho. Ele só quer saber uma coisa, que é se você vai continuar tropeçando e deixar com que isso lhe afete, ou confiar nele, dar a mão na mão dele, fazer com que ele seja o seu guia, tá entendendo? E se você não entendeu, deixa aqui no comentário que eu respondo. Mas fazer com que ele seja o seu guia, fazer com que ele seja aquela pessoa que esteja à sua frente, te direcionando para os caminhos. Como eu disse no vídeo anterior, não existe propósito sem oração, e não existe propósito sem direcionamento divino. Busquem sempre, em primeiro lugar, ter uma vida de propósito com Deus, mas buscando também sempre direcionamento dele. Então, nós somos falhos, mas Cristo Jesus, Ele é uma esperança viva. Se apeguem a Cristo, se apeguem ao que é dele, se apeguem a Ele, porque Ele é uma esperança viva. Ele não está morto. Ele veio e ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, todas as nossas falhas e pecados, tudo isso, esquece. Porque o que Ele quer te dar é vida eterna. Vamos ler? Gálatas 5:13 diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Apesar dele ter morrido na cruz, né, como eu falei no primeiro tópico, e ter nos dado essa liberdade, essa chance de ter uma vida eterna, e ele não quer saber dos nossos erros, calma lá. Apesar de tudo isso, ele não quer que você se aproveite disso e tome essa liberdade que ele te deu para dar vontade à sua carne. Porque tem muita gente que pensa, cara, Jesus perdoa, é só mais um vídeo. Jesus perdoa, é só mais uma ficada. Jesus perdoa, é só mais um telefonema. Jesus perdoa, é só mais um gole, é só mais uma cheirada. Cara, não existe nada disso. Não há vida com Jesus e não há batalha de carne e espírito se o que você faz na realidade é falar, eu sou de Jesus, mas todo final de semana tá bebendo, todo final de semana tá cheirando alguma coisinha, todo final de semana tá com uma menina diferente, ou algum menino diferente. Isso serve pra vocês também, tá? Então assim, a nossa vida, ela, apesar de não ser regrada pelos nossos erros, nós não devemos viver os nossos erros, mas a gente deve viver mediante o amor uns para com os outros. Por que tem gente que fala, né, tem os 10 mandamentos, mas Jesus vem e fala, eu reduzo ele apenas para 2, que é amem o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai estar sempre respeitando e fazendo tudo o que ele quer.
E se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente não vai desejar a mulher do próximo, a gente não vai matar o próximo, a gente não vai roubar o próximo. Então, gente, vivam mediante o amor que Cristo nos deu. Usem essa liberdade para poder estar falando, olha, Jesus morreu por mim e por você. Chegar numa pessoa que é pobre de espírito e falar para ela, olha, Jesus morreu por mim e por você. Ele quer você. Orem por essas pessoas, falem para essas pessoas, mas não usem essa liberdade que Cristo lhe deu para estar errando, para estar pecando e às vezes para estar levando mais pessoas para esse buraco. Jesus não quer que a gente seja esse tipo de pessoa que usa da liberdade, que abusa dessa liberdade para estar se aprisionando cada vez mais no pecado. E uma grande mentira de Satanás é só mais uma vez, Deus perdoa. Não cai nesse papo de só mais uma vez, Deus perdoa. Que às vezes é a gente mesmo que pensa nisso, né? Pô, é só mais uma vez. Não tem essa de só mais uma vez. E vivam mediante o amor. Amem o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas. E amem o seu próximo, como a si mesmo. Vamos para o terceiro tópico, que é escolha viver para ele. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada. Me perdoe que eu tô com o nariz, sabe, ruinzinho, a garganta também tá mais ou menos, mas eu tô aqui gravando, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, do versículo 5 até o versículo 8. Decida o que você quer viver, pois não há como servir a dois senhores. Chegamos então a algo e aquilo que é mais importante que eu queria falar. Qual tem sido a nossa prioridade como cristão? Qual tem sido o nosso objetivo como cristão? Nosso pensamento como cristão? Quem tem regrado nossa vida? Porque é o seguinte, eu posso muito bem falar aqui na frente de vocês nessa câmera e falar assim, olha, Deus é bom, Jesus é isso, não viva para o pecado, e tá realizando sabe-se lá o que por fora da câmera. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, há uma divergência muito grande entre cristãos que não sabem, tá entendendo? O que é bom e o que é errado. Então, se você sabe o que é bom e o que é errado, se você tem estudo da Bíblia e comete os mesmos erros, entenda que você não está servindo a Deus. Você pode até falar que serve a Deus. Você pode até comunicar aos outros algo bonito. Pode até comunicar aos outros algo que os deixe com o coração aquecido para Jesus. Mas se a sua vida ela não age e não é de acordo com aquilo que você prega, então isso é um pecado. Não há como ser humano servir a Deus e a pornografia. Não há como ser humano servir a Deus e a vício na bebida, a vício no cigarro. Então abandonem tudo e qualquer coisa que seja para viver somente para Cristo. Porque a nossa vida ela é regrada naquilo que nós fazemos. Eu posso falar aqui para vocês, não façam nada disso e está cometendo milhões de erros e eu seria um hipócrita por isso. Então aprendam. Nós não devemos cometer erros bobos. E se você fala que é um cristão, aprenda a viver como um cristão. Passe tempo com Cristo. Ore. Leia muito a Bíblia. Aprenda com pessoas mais velhas na fé. Aprenda com pessoas mais experientes na Bíblia. Porque sempre vai ter alguém que sabe alguma coisinha a mais do que a gente. E tenha humildade sempre para reconhecer que errou, pedir perdão a Deus e dar sequência à sua vida. Amém? Vamos ler aqui a conclusão. Eu falei: use a sua liberdade para viver e glorificar a Cristo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. A carne é fraca, mas se o seu espírito for forte, você vence. A carne, ela é fraca, mas se o seu espírito for forte, você vence. É aquela analogia que eu falei da batalha. Vence quem tem a mão mais pesada. Vence quem tem o melhor punch, né? Vence quem tem o melhor quadril pra girar e dar aquele direto. Então, gente, tratem a sua vida como a sua vida com Deus, priorizando o reino de Deus, priorizando as coisas dele.
e o resto vai ser acrescentado. Não achem que por outras pessoas estarem fazendo, vocês também merecem o pouco, as migalhas que eles vivem. Por outras pessoas estarem se acomodando com o pecado, por outras pessoas pensarem, cara, para você ser uma pessoa legal, você ser uma pessoa divertida, você deve fazer aquilo que eles fazem. Não. Não é assim. A gente deve viver regrado no espírito. Então não ache que coisas alheias devem tirar o seu foco. Priorizem o reino de Deus para que você tenha uma vida eterna com Ele, para que você também possa edificar outras vidas. Era isso que eu queria falar hoje. Vivam com Cristo. Independente do desejo e da força, eu sei que é difícil, mas vivam com Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar like, comentar, seguir nas outras redes sociais e essas coisas que a gente fala. Mas não se esqueça de viver uma vida com Deus. O mais importante é isso. Eu quero comunicar, né? Não se esqueça de viver uma vida com Deus, de gastar tempo com Ele. Se seu coração queima, não perca tempo, não perca sua coroa. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. O vídeo agora só domingo, então vocês vão ficar um tempinho aí sem me ver. O que é até bom, né? Eu descanso um pouco. Mas Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe.